Olá, queridos alunos. Vamos lá fazer nossa correção das atividades. E tem mais atividade para fazer. A gente tem uma bateria de exercício aí, que é o que a gente vai ver se a gente realmente, né, conseguiu compreender essa matéria de operações com frações, né? A melhor maneira da gente ver se a gente entendeu um conteúdo, é a gente fazendo na prática e vendo que realmente a gente consegue resolver, né? Olhar e achar que entendeu nem sempre é realmente o que a gente pensa, tá? Vamos pegar firme nesses exercícios aí para a gente ver se a gente tira qualquer dúvida que tenha restado aí, para a gente ter bastante compreensão. Lembrando que eu sempre falo que a gente vai usar muito conteúdo de fração nas séries seguintes, tá? Vamos lá. A primeira, representar a quantidade em cada alternativa na reta, tá? Então, como é que é? A reta numérica ela é infinita, ela começa na origem zero, né? E ela tem os espaços igual uma régua, 1, 2, 3. No caso, eu vou olhar aqui para o meu denominador, eu tenho que usar espaços de 3 em 3. Tá aqui, ó, espaços de 3 em 3, ó, que cada espacinho desse representa 1 de 3. E vou contar o meu numerador, que é 8 espaços. Então, aqui, ó, vou pegar até uma canetinha aqui. Deixa eu mudar a cor, que é azul. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, 8 terços, tá? Essa parte aqui, ó, é a parte do número, tá? A parte do número aqui. Beleza? Essa é a ideia. Olha lá, o outro. 13 quartos. Como tá, o denominador é 4, eu divido de 4 em 4 espaços. Entre um, esse 4 espaços é daqui até aqui. Ó. Entre um número e outro tem que ter 4 espaços. Tá? E eu conto até 13, vai dar aqui. Tá? 13 sobre 4. Se você pegar a calculadora e fazer a conta 13 dividido por 4, vai dar 3, alguma coisa. Entendeu? Um pouco maior do que 13, mas não chega a ser 4. Um pouco maior do que 3, mas não chega a ser 4. Tá? E o outro aqui, ó, é o 17,500. 17,500, ó, daqui até aqui, ó, sempre entre um número e outro, eu tenho que ter 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços. Então, aqui tem 5, daqui até aqui tem 10, daqui até aqui tem 15, 16. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse número tem que vir aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó. Tá? Aqui que é o lugar dele, tá? É porque eu tirei do livro, acabou que o livro botou errado, né? Então tá aqui. O espaço dele é bem esse aqui, tá bom? 17,500. E aqui vou até conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certinho, tá? 13. É aqui mesmo o lugar dele. Beleza? Então a gente até corrigiu aqui o nosso livro. Vamos lá. Bom, aqui, essa aqui eu achei ótimo, essa parte do livro, que a gente tem um resumão da matéria aí. Se você usar essas páginas de exercício como resumo da matéria, você tem todo o conteúdo aí praticamente respondido. O que representa o numerador e o denominador de uma fração? Dê um exemplo. O denominador é a parte debaixo da fração, que é o que denomina a parte de baixo, representando em quantas partes iguais uma unidade está dividida. E o numerador, botei entre parênteses aqui, ó, parte de cima, o que numera, né? Quantas partes estão sendo consideradas na quantidade representada. Por exemplo, 3 quartos, ó,
de uma barra representa a quantidade de 3 partes de uma barra que foi dividida em 4 partes. Quer dizer, eu comi 3 partes do total de 4. Beleza? Então, isso aqui, ó, muito bom, é um resumo. Tá? E aqui embaixo, ó, explique o que é e dê um exemplo de fração própria. Fração própria são as frações com numerador menor, ó, numerador menor, parte de cima aqui, ó, parte de cima. Numerador menor que o denominador. Por exemplo, aqui, ó, 5, 7. 5 é menor que 7, então é a fração própria. Olha lá, fração imprópria. Lembra que eu até mostrei, né, que precisa de mais de uma figura para poder representar ela, né? No caso aqui, ela está dividida em 5, eu comi 8, né? Quer dizer, eu preciso de mais de uma figura para representar. São frações que o numerador é maior, ó, é maior que o denominador. Só para lembrar aqui, vou tentar desenhar. Uma figura dessa, ó, é uma figura dividida em 5 partes. Em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 ali. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu preciso de duas, por quê? Porque eu utilizei 8 de 5. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes de 5. Então, eu usei duas. Pode-se dizer que é 2 barras de chocolate para poder representar isso aqui. Então, por isso que ela é imprópria, ela não tem uma representação simples, tá? Não é por isso, né? Mas você pode assimilar dessa forma aí. E a aparente, ó, são as frações, então agora bem na minha frente. São as frações cujo numerador é múltiplo do denominador, ou seja, quando as quantidades podem ser representadas por um número natural, por apenas um número. Por exemplo, 9 terços. 9 terços, 9 dividido por 3 dá 3. Um número natural aqui, então a fração aparente. E a mista, que não está aqui, é aquela que tem um número e uma fração do lado do outro, né? Então, aquele que represente uma fração equivalente, assim, o que são frações equivalentes, dê um exemplo com um sinalzinho de igual. Então, está aqui, ó, são frações que representam a mesma quantidade. Aqui, ó, por exemplo, 4 terços é a mesma coisa que 12 nonos, né? Por quê? Porque aqui eu multipliquei por 3, que eu multipliquei por 3 e multipliquei por 3. Se eu multipliquei por 3 em cima por 3 embaixo, ó, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 9. São frações equivalentes, né? E representa a mesma quantidade porque você pode pegar uma calculadora e dividir 4 por 3 ou dividir 12 por 9, vai dar exatamente o mesmo resultado. Tá? Vamos lá para o próximo. Ó, quando uma fração pode ser simplificada? Dê um exemplo. Quando que ela pode ser simplificada? Quando o numerador e o denominador podem ser divididos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Por um número maior do que 1, porque por 1 vai ficar a mesma coisa, não vai dar em nada. Por exemplo, aqui, ó, 8 e 6 dá para dividir por 2 em cima, por 2 em cima e por 2 embaixo. 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso é uma fração simplificada, né? Explique como comparar. Explique como comparar e dê exemplo com esse sinalzinho de maior aqui, né? Frações com o mesmo denominador, com a mesma parte de baixo, né? Tá aqui, ó. Aí tem isso aqui que, ó, excelente, muito importante isso aqui, ó. Quanto maior o numerador, maior a fração. Isso quando as partes de baixo são iguais, ó. Quanto maior o numerador, maior a fração, né? Essa aqui é maior. Se lembra que eu sempre falo que esse símbolozinho aqui, você pode pensar que é a boca de um jacaré, né?
E ele sempre quer comer o número maior. Então, aqui, ó, ele quer comer o maior. 5 sétimos é maior do que 3 sétimos. E aqui, quando a fração com o mesmo numerador, né, quer dizer, a par de cima igual, o que acontece? Quanto maior o denominador, menor a fração. Quando a par de cima aqui é igual, quanto menor o denominador, igual aqui, ó, 3 é menor do que 4, essa fração aqui ela é a maior. Ó, porque a regra é quanto maior o denominador, menor a fração. Beleza? Então, vamos aqui para o próximo. Fração com denominador e numerador diferente. Então, aí que tá, né? É preciso encontrar frações equivalentes que compartilhem o mesmo denominador, quer dizer, a par de baixo. Aí assim comparar, por exemplo, para comparar 4 terços e 7 quintos, tá vendo? Não tem nada a ver o numerador com o denominador de um. Vimos que são equivalentes quando a gente faz ele virar 20 quinzeavos e 21 quinzeavos, respectivamente. Que aqui, ó, eu multipliquei por 5 em cima por 5 embaixo, e aqui multipliquei por 3 em cima por 3 embaixo. Ao fazer isso, ficou com um denominador igual. Eu consigo ver que 21 quinzeavos é maior do que 20 quinzeavos. Então, 4 terços é menor do que 7 quintos. Isso aqui é só como um exemplo, né? O que a gente tem que fazer, que tem que fazer uma fração equivalente. Não era para fazer a nossa conta total, né? Mas aí a gente normalmente faz o quê? A gente faz um MMC entre 3 e 5, né? Faz aquele processo que eu já fiz algumas vezes aí com vocês. Explique resumidamente como efetuar as operações de adição e subtração com frações cujo denominador seja igual. Dê um exemplo. Então, aqui, ó, quando o denominador é igual, fração de subtração e soma, é só repetir a par de baixo e somar em cima 4 mais 3, 7. E se for conta de menos, repito a par de baixo e subtrai aqui, ó, 4 menos 3, 1. Tá? Isso aqui é muito importante. Normalmente o pessoal faz 5 mais 5, 10. O denominador denomina a quantidade que está dividida. Então, ele não é mexido, ele fica ali parado. Ó, 5, 5, 5, fica do mesmo jeito. Explique resumidamente como efetuar as operações de adição e subtração com frações cujos denominadores são diferentes. Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, a fração ficar equivalente. Ó. Não fiz o processo todo do MMC aqui, mas porque a gente já fez, já mostrei várias vezes. Então, aqui eu fiz essa fração aqui ficar equivalente a essa. No caso aqui, ó, se eu pegar 6 e 9, vamos fazer aqui num cantinho, só para dar uma clareada, dá para dividir por 2, né? Que dá 3 e dá 9. Agora só dá por 3, né? Que dá 1 e dá 3. E dá por 3 de novo, que dá 1 e dá 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, qual número eu multiplico 6 para dar 18? Multiplico por 3, né? 3 vezes 6, 18. E qual número eu multiplico 9 para dar 18? Multiplico por 2, né? Então, a fração que está 6 aqui, eu multiplico por 3, ó. 3 vezes 6, 18. Ó. E 4 vezes 3, 12. Está aqui. E o 9 eu multipliquei por 2. 9 vezes 2, 18. E 10 vezes 2, 20. E aí a fração aqui está com o mesmo denominador. Repito ele aqui. Somo 12 mais 20, 32. E aí acabou aqui. Ó. Não, acabou aqui não, né? A gente dá para simplificar aqui, né? Dá para simplificar. Vamos simplificar aqui.
Vamos simplificar aqui, ó. 32 sobre 18, dá para dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Vai dar 16 e vai dar 9, né? Agora sim. Agora sim, isso aqui teve que simplificar. Dá por 2 em cima, por 2 embaixo. 16 nonos. Agora acho que não dá mais para fazer nada. Não tem número, não tem 16 na tabuada do 9, então acabou. Agora aqui a mesma coisa, 15 e 10, fazendo MMC entre os dois, não vou fazer aqui de novo, vai dar 30, tá? Então, para fazer o 15 virar 30, eu multiplico por 2, consequentemente multiplico 13 por 2, que dá 26. O 10 para virar 30, eu multiplico por 3, tá aqui. Se eu multipliquei por 3 embaixo, multiplico por 3 em cima, 7 vezes 3, 21, tá aqui. Então, como é uma subtração, continua com 30, 26 menos 21 sobra 5. Divido por 5 em cima por 5 embaixo, ficou 1/6. Beleza? E aqui, ó, explique como multiplicar e dividir frações, dá exemplo. Bom, multiplicar fração é muito fácil, né? E ficou 2 tracinhos aqui, ó, deve-se, ficou com 2 tracinhos aqui. Para multiplicar frações, deve-se efetuar a multiplicação dos numeradores e denominadores. É só fazer retão aqui, é o mais fácil que tem, né? Ao contrário das contas normais, né? A multiplicação e a divisão de fração é moleza. Ó, 3 vezes 5, 15. 6 vezes 2, 12. E eu divido aqui por 3 em cima, por 3 embaixo. 15 dividido por 3 dá 5. 12 dividido por 3 dá 4. E para efetuar a divisão, deve-se multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. A primeira é 4/7 e a segunda é 2/6. A primeira permanece e faço o inverso da segunda aqui, ó. Vem para cá. O que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador. Então fica 6 meios. E agora eu multiplico normal. 4 vezes 6, 24. 7 vezes 2, 14. Divido aqui por 2 em cima, por 2 embaixo, ficou 12/7. Beleza? E é isso aí, né? Tira sua dúvida aí, qualquer coisa comigo aqui na nossa aulinha online. Deixa eu dar uma lida aqui rápida nessas questões aqui para dar uma clareada. Isso aqui, ó, 389, 390, 91, 92. Vamos lá. Então, essa primeira questão aqui fala: uma escola possui 3 salas de sexto anos. A primeira sala tem 30 alunos e 2/3 são meninas. 2/3 são meninas. A segunda tem 25 alunos e 2/5 são meninas. E, por fim, a terceira, 28 alunos, 4/7 são meninas. Quantas meninas há no sexto ano? Bom, quando fala 30D, vem aqui, rapidão. Quando fala D, sempre que fala D em fração, é multiplicação. Não esquece isso, tá? Que isso aqui facilita a sua vida. Aqui, ó, vamos supor. Até esqueci qual era lá o valor, vou faltar um valor qualquer. Vamos supor, são 32 alunos e 2/5 são meninas, por exemplo. São meninas. Meninas. Então, 32 é o total. Se eu quero saber 32, se eu quero saber 2/5 de 32, esse D eu substituo por vezes. E fica aqui, ó, 32 vezes 2/5. Lembra que eu falei que embaixo de todo número tem o número 1? Embaixo de todo número tem o número 1? Então, eu faço essa conta aqui normal. Ó, 32 vezes 2 dá 4. 4 e dá 6. E 5 vezes 1, 5. Então, 64/5. 64/5 seria o número de meninas.
Tá? Só que eu dei um exemplo qualquer, eu não sei ali. Ali deve, de repente, dar, ó, deixa eu ver, 30 de 2 terços, que é o primeiro ali, 30 de 2 terços. Vou fazer aqui. 30 de 2 terços. Eu posso fazer bem assim, ó. Esse dividir por esse, que vai dar 15. 15 não, vai dar 10. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 2, 10 vezes 2 dá 20. Então é isso aqui. Ou eu posso fazer de maneira tradicional. 30 sobre 1 vezes 2 terços. É que eu sempre posso dividir cruzado aqui, ó, esse com esse com esse, ou de cima com de baixo. O que eu ver que eu posso dividir, eu posso cortar um com o outro. Ó, 30 vezes 2, 60. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 3 dá 20. Tá vendo? A mesma coisa. Então, você vai fazer isso aqui com cada um lá. Tá? Você vai fazer isso com cada um. Ó, deu 20. Ó. 30 de 2 terços já deu 20. Você vai fazer 25 de 2 quintos e 28 de 4 sétimos. Vai somar e vai ver quantas meninas tem no sexto ano. Beleza? Carolina, Marcelo e Ricardo trabalham em um laboratório de química para uma determinada fórmula de 1 litro. Cada um usou a seguinte quantidade de água. A Carolina usou 3 quintos, Marcelo 7 décimos e Ricardo 13/20. Descobriu-se ao final de um experimento que a fórmula que continha menos água era mais eficiente. De quem era a fórmula mais eficiente? Então, você vê que os denominadores estão diferentes. Para você ver o menor, né, não tem numerador igual, você tem que fazer o quê? Essas frações ficarem equivalentes, todas com o mesmo denominador, ou seja, pega 5, pega 10, pega 20, faz um MMC, depois faz todas as frações ficarem equivalentes. E aí você vai ver qual é a que tem menos água, né? Vai ser a fração menor. E quanto de água a fórmula mais eficiente tinha menos do que a outra. Então, você vai subtrair uma da outra. Beleza? Bárbara estuda diariamente em sessões de 45 minutos. Em cada sessão, ela passa 1/3 do tempo estudando. Então, se ela passa 1/3 do tempo estudando, e o restante ela faz exercício de fixação. Então, ela faz 1/3 de estudo e o restante, né, no caso vai ser 2/3, ela faz exercício. Um determinado dia, a Bárbara fez 5 sessões de estudo. Quantas horas Bárbara passou fazendo exercício? Eu quero saber fazer um exercício de fixação. Primeiro, você tem que saber 45 minutos quanto é de 1 hora. Então, você vai fazer 45 sobre quantos minutos tem 1 hora, né? 45 sobre o total de minutos de hora. E aí você vai fazer a multiplicação aí do tempo. Você vai fazer a multiplicação do tempo que ela passa fazendo exercício, né? Que está aqui, ó. Se ela estudar 1/3, ela faz exercício quanto? Né? 2/3, né? Então, você vai multiplicar a fração de hora pela a fração de exercício pela quantidade de sessões que ela fez, ó, que é 5. E aí você vai chegar no resultado também. Tá? E a última questão aqui.
Josias e Lenice moram à mesma distância da escola de música onde aprendem canto coral. Um determinado dia, ambos saíram a pé no mesmo horário para a aula e, após 10 minutos, Josias havia percorrido 3/5 do caminho, enquanto Lenice havia percorrido 4/7 do caminho. Quem andou mais rápido? Primeiro, para comparar a fração, tem que fazer as frações ficarem equivalentes. Ó. MMC entre 5 e 7 faz as frações ficarem equivalentes. Quem andou mais rápido, você vai ver. Né? A fração maior, né? Vai ser a maior parte do caminho. Quantas vezes mais rápido? Quantas vezes mais rápido? Apesar da pergunta falar vezes, não é conta de vezes. Você vai pegar uma fração e dividir pela outra e ver. Por quê? Né? Vai fazer uma fração e dividir pela outra. Né? Porque se eu falo com você assim, ó, se eu falo com você assim, nossa, eu percorri aqui, ó, eu fiz você é criança, é menor, tem a perna mais curta que a minha, a gente foi postar uma corrida num campo, né? Eu consegui dar 30 voltas no campo. E você conseguiu dar 5 voltas no campo. Quantas vezes eu dei mais voltas do que você? Quantas vezes? Então, se eu pegar aqui e olhar, eu sei que 6 vezes 5 é 30. Então, eu dei 6 vezes mais volta do que você. Para saber isso, eu faço aqui, ó, conta de divisão. 6 vezes 5, 30, menos 30, sobra nada. Então, para saber quantas vezes um é a mais do que o outro, eu faço conta de divisão. Tá? Então, ali, ó, quando você vai pegar uma fração e dividir pela outra. Beleza? Para saber lá. Então é isso, criança. Tem mais exercícios, mas eu achei muita coisa. Então passei esses exercícios aí. Na próxima a gente faz os outros e vai caminhando aí. Na próxima bateria de exercícios a gente termina esse capítulo, vai para o último capítulo e aí a gente não deixa dúvida, hein? Não deixa dúvida, por favor. Tenho preocupação com isso em relação a vocês, hein? Um grande abraço, crianças. Fica com Deus todos.